O acidente vascular cerebral é uma das doenças que mais matam pessoas no mundo. No Brasil, já são pelo menos 89 mil mortes neste ano. E as estimativas são assustadoras para as próximas décadas. O AVC pode causar quase 10 milhões de vítimas fatais anualmente até 2050, principalmente nos países de baixa e média renda. E o que é o AVC, que é mais conhecido como derrame? Ele ocorre por conta do rompimento ou do entupimento dos vasos que levam sangue para o cérebro. E aí, sem a circulação sanguínea, a área cerebral pode ficar paralisada e ter várias sequelas. Mas a mensagem importante que a gente precisa falar aqui é que é possível prevenir até 90% dos casos de AVC se os fatores de risco forem controlados e se tiver a identificação dos sinais para um socorro rápido. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional, e para todas as idades. Te convido para me acompanhar nos principais agregadores de podcast e também seguir lá nas redes sociais do @Pode Falar de Saúde e @Grupo Rádio Web. Bom, para a gente entender melhor sobre o AVC, eu vou conversar com a doutora Sheila Martins, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, presidente da Rede Brasil AVC e da World Stroke Organization, que é a Organização Mundial de AVC, e também o bate-papo vai ser com a Cris Simões, que é presidente da Associação dos AVCistas Brasil. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite nesse episódio do Pode Falar de Saúde. Eu que agradeço por ser convidada. Obrigada, prazer é nosso. Legal. Bom, doutora, vamos começar falando primeiro, explicando um pouco que existem dois tipos de AVC, que é o isquêmico e o hemorrágico, né? Queria que você explicasse, assim, em linhas gerais, a diferença deles. Bom, o AVC, então, acidente vascular cerebral, é uma alteração súbita da circulação cerebral, que pode acontecer desses dois tipos, então. O isquêmico, quando entope a circulação cerebral, então falta circulação numa região do cérebro, e aí o sintoma vai ser relacionado com aquela região do cérebro onde faltou a circulação por esse entupimento. O AVC isquêmico é o mais comum, corresponde a 85% a 90% dos casos. E o AVC hemorrágico é quando rompe um vaso sanguíneo cerebral e espalha sangue dentro do cérebro. E esse AVC hemorrágico, ele costuma ser mais grave do que o isquêmico? Costuma ser mais grave, mas o isquêmico pode ser muito grave também, depende do tamanho do vaso sanguíneo obstruído, ele pode ser tão grave quanto o hemorrágico, né? Agora, vamos falar de uma coisa muito importante, que são os sinais principais de quem sofreu um AVC. O que a gente precisa alertar as pessoas, né? Tá junto com uma pessoa que você percebe que ela pode estar sofrendo ali um AVC, né? Quais são esses sinais importantes? Então, ocorrem sempre de forma súbita, repentina, com perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou numa metade de cada olho, tontura, que se manifesta como a sensação rotatória, associada à falta de equilíbrio, falta de coordenação, e dor de cabeça insuportável, que o paciente descreve como a pior que já teve na vida, que aí é muito mais do AVC hemorrágico. Então, é muito importante as pessoas saberem que dor de cabeça é na minoria dos casos. Então, o AVC, na maioria das vezes, não dói. E por isso, às vezes, a pessoa fica em casa e não toma uma atitude para ir imediatamente para o hospital. E você está falando isso, eu estou lembrando aqui que eu fiz uma reportagem uma vez que me chamou muita atenção, para ficar mais fácil até das pessoas também identificarem, né? Você listou aí super objetivo aí cada um desses sinais, mas eu me lembro de uma sigla chamada SAMU, né? Que o pessoal fala, que é que inclusive remete ao serviço de emergência, né? Mas SAMU por causa do S do sorriso, né? De pedir para a pessoa sorrir, o abraço, né? O A do abraço para a pessoa levantar o braço, ver se ela consegue movimentar, a mensagem, né? Pedir para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem, para ver se ela, né, não tem justamente esse problema da fala. E urgente, porque realmente é uma situação de emergência em que o SAMU, né, que é o 192, ele precisa ser chamado, né, doutora?
Exatamente, perfeito. Porque esses são os sintomas mais comuns, né? Então, a sigla SAMU remete a esses sintomas e facilita na hora de identificar se o paciente está tendo um AVC ou não. Agora, em quanto tempo que esse socorro ele precisa ser feito, assim? Porque a gente ouve muito falar que o AVC, com um socorro rápido, ele realmente salva vidas, né? Você consegue amenizar as sequelas, né? Como é que é essa questão de tempo, né, para esse paciente que sofre um AVC? Bom, na verdade, cada minuto conta para salvar o cérebro. 1 minuto de um AVC não tratado são quase 2 milhões de neurônios que morrem. Então, no momento do sintoma, imediatamente a recomendação é chamar o SAMU 192 para imediatamente ir para um centro de AVC. Não adianta ser qualquer hospital que atende AVC, tem que ser um centro de AVC justamente para que ele possa receber o tratamento, diminuindo as sequelas. Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho com a Cris também. Cris, você tem 52 anos, você teve um AVC isquêmico há 7 anos já, quando estava com 46, né, uma mulher jovem. O que você sentiu, né, quando você teve o AVC? Como é que foi o seu socorro, né? Então, eu comecei a ter os sintomas, até que a doutora Sheila falou, que foi a dormência no braço, no domingo, quando eu acordei. Meu braço esquerdo estava dormente. E aí eu mexi no braço e meio que voltou. E eu falei, devo ter dormido em cima do braço, isso pode acontecer. Aí passei o longo do dia fazendo as coisas e fui ao final do dia no teatro, que é um hábito que eu tenho de assistir peças de teatro ao domingo. Quando eu estava no teatro, eu fui descer a escada, meu pé virou. Também não achei nada demais, que o pé da gente vira de vez em quando. E eu senti uma certa dificuldade de falar. Mas meus amigos não falaram nada, ficou por isso mesmo, fomos jantar e eu não senti o gosto da comida. Eu perguntei pra minha amiga, mas você tá sentindo o gosto da comida? Ela falou assim, tá normal. Eu falei assim, eu não tô sentindo nada. Aí voltamos, eu tava vivendo uma fase difícil da minha vida, tava deprimida, mas eu tava preparada para fazer o check-up daquele ano, da semana seguinte. Mas eu falei pra ela assim, eu tô meio me sentindo estranha. Eu vou deixar meu celular ligado, qualquer coisa você me põe num táxi e vamos pro hospital. E aí, como eu tive minha mãe que teve AVC e minha avó que teve AVC, eu fui ver no Google como que a gente identificava que estava tendo um AVC. E aí tinha essa sigla, né? Mas eu lembro que eu fui na frente do espelho e sorri. Eu levantei os 2 braços, levantei as 2 pernas, cantei, assim, nada alterado. Como eu estava com uma TPM muito forte, eu não dormia já há uns 3 dias direito, eu sempre tive muito problema de insônia, né? E de TPM muito forte. E aí eu peguei e falei, não, o problema, não tô tendo AVC, meu problema é sono, vou dormir que isso passa. E eu dormi, quando foi 6 horas da manhã, minha mãe me ligou, também assim, eu sempre costumo deixar o telefone desligado. Minha mãe me ligou, ela falou assim pra mim, por que você tá falando com essa voz enrolada? Eu falei, porque eu tô com sono, mãe, eu vou dormir. E desliguei. E fui dormir mais 2 horas. Quando eu acordei às 9, eu tava com o lado esquerdo semi-paralisado, né? Aí eu já liguei para minha amiga para ela me socorrer. Ela veio em casa, eu moro no centro de São Paulo. E aí ela me levou no pronto-socorro mais próximo, que é um postinho, né, do bairro, do centro de São Paulo. E eu cheguei lá falando, estou tendo um AVC. Aí o médico falou, não, isso deve ser um transitório, um AIT. Vou te dar um remédio, que a pressão estava alta. Ele falou, vou te dar um remedinho debaixo da língua, que daqui a pouco passa. Mas eu sentia que não era, eu comecei a chorar, comecei a ficar muito preocupada. E aí deu 1 hora e não mudou a situação, só foi piorando. Aí ele falou, eu acho que é um AVC mesmo. Então você tem que te fazer uma tomografia ou talvez uma ressonância. Mas nós aqui não temos. Aí a minha amiga perguntou, e agora o que a gente faz? Tem que ligar, assistente social tem que chegar para pedir uma vaga na Santa Casa. Aí a gente ficou esperando esse tempo todo. Depois eu falei para minha amiga, vamos para casa que eu preciso pensar no que fazer, porque eu não quero, se continuar nesse processo, pode ser que eu morra. Aí eu fui para casa, era um calor muito grande, era fevereiro, e aí eu pensei, gente, vou chamar o SAMU, porque o SAMU, ele vai saber onde me colocar.
E foi o que aconteceu. 10 minutos depois o SAMU estava em casa, mas isso já era 2 horas da tarde, né? Aí me enfiou Já dentro passado muito muito tempo tempo. já, Aí né, Cris? nessa hora eu fiquei pensando, depois que eu fiquei sabendo de todas as informações que eu sei hoje, se eu tivesse chamado o SAMU no primeiro momento, talvez eu tivesse alguma chance de ficar menos sequelado. Eu sei que assim, eu fiquei 3 dias dentro da Santa Casa num cenário de guerra, porque Santa Casa de São Paulo atende pessoal do crack, atende pessoal, né, da rua de rua, e eu não tinha leito suficiente, eu fiquei encostada na parede de uma maca, e assim, aí fiz os exames e foi comprovado que eu tinha tido um AVC. E aí, assim, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, e aí eu evadi o hospital, eu assinei para sair, porque eu já sabia que eu tinha tido, e aí eu vim embora para casa foi para poder tomar um banho, né? Eu fiquei menstruada dentro do hospital, tudo. Então eu preferi voltar para casa e depois começar a saga da recuperação. E aí começa uma outra vida que não era aquela que você tinha até então. Claro. Aliás, você falou de sequela, o que que você teve de sequela, né? Teve toda essa demora aí no até perceber mesmo e o próprio atendimento que não tinha estrutura, né, para te atender, Exatamente, né? exatamente. É. Hoje eu sempre falo muito para as pessoas, né? Chama o SAMU, não vai para o hospital, porque hospital de perto de casa, geralmente as pessoas vão e assim, eles não estão preparados, né? Eu mesmo, 2 anos depois, fui buscar meu histórico médico lá, tinha um menino passando mal, eu falei para ele, digo, com as mesmas características, eu falei assim, falei para amiga dele, por favor, chama o SAMU, porque ele tá tendo um AVC. E aí eu perguntei de novo, tem tomografia aqui? Não, não tem tomografia. Então não ia adiantar nada ele se internar ali. Eu fiquei com o braço esquerdo, a perna esquerda bem, assim, e na época eu fiquei com o meu tronco sem conseguir ficar sentada direito, tive que fazer muita fisioterapia, e em 3 meses eu já estava andando. Hoje eu ando de bengala, mas eu tenho uma hiperextensão na perna e a minha mão não mexe ainda, e a gente acredita que tem uma neuroplasticidade que um dia vai nos ajudar a melhorar isso, mas eu tenho uma coisa que é chamada é uma fadiga crônica, que eu acho que é a pior sequela que alguém pode ter, porque eu era uma mulher super dinâmica, ligada no 220, e agora qualquer coisa que eu faço eu me canso. Eu durmo e acordo cansada, sabe? É É muito muito, difícil, né? muito difícil essa parte. Sim. E você tem assim fadiga, cansaço, mas dor também, dor Não, não nas tenho, pernas. não tenho dores. Não. Inclusive, eu pensava isso lá no hospital enquanto eu estava internada, eu pensava assim, poxa, ainda bem que eu não estou sentindo dor, né? Mas assim, é uma coisa totalmente inesperada, porque você não sente, eu não sinto absolutamente nada. Nem dor de ombro, que algumas pessoas relatam, né? Eu não sinto dor nenhuma, a não ser quando eu tenho uma espasticidade muito grande na mão, que minha mão fecha, assim, aí incomoda, eu tenho um certo incômodo, mas dor nenhuma. Mas o cansaço, Carol, é a coisa que acaba comigo. Ah, imagino, nossa, é terrível. Agora, o que que mudou na sua vida, né? Que você falou que aí começou a saga de tratamento, mas tem toda uma mudança na sua rotina, né? Como é que era a sua vida antes, Cris, e aí, a partir desse diagnóstico e dessas sequelas? Eu era produtora de eventos, então, assim, eu vivia muito agitada, acredito que isso tenha sido um dos motivos de eu ter tido AVC. E aí eu tive que aprender a ser mais devagar, né? Ser uma pessoa devagar. Eu ando devagar porque já tive pressa. Esse é o meu lema. Assim, eu tive que fazer uma aceitação de me tornar uma pessoa com deficiência, com limitações físicas, né? E as físicas aparente e não aparente, que é até pior, que é o que eu estava te falando, porque as pessoas olham para mim, acham que eu estou muito bem, quando na verdade eu estou muito cansada, né? E aí eu não posso fazer determinadas coisas. Mas assim, eu não tive, eu saí do hospital sem explicação nenhuma do que seria da partir daquele momento. Então tem uma falha muito grande no processo aí de hospital, etc. Que eu fui atrás da UBS, consegui fisioterapia rápido, porque eu estava era um AVC, né, recém-acontecido, e aí tem mais chances de se reabilitar mais rápido. Então eu contratei uma fisioterapeuta que foi em casa no primeiro mês, e depois eu consegui uma vaga na UBS perto de casa.
e tive o suporte psicológico, que eu acho que é o mais importante, porque assim, é como se fosse um soco no estômago, sabe? Você fala assim, o que vai ser da minha vida agora? Eu fiquei com a minha mãe 3 meses, tipo, até conseguir ir no banheiro sozinha, foi difícil, muito doloroso esse primeiro processo de encarar a realidade, viu, Carol? Imagino. Então você começou esse tratamento então pelo SUS até, né? Sim, sim, mas aí essa minha fisioterapeuta aqui em casa, ela falou assim, Cris, entra em contato com a Uninove e fala que você teve um AVC agudo, que eles também fazem o tratamento. Quanto mais fisioterapia você fizer, melhor. Eu sei te dizer que eu comecei a fazer fisioterapia todos os dias, de manhã, tarde e de noite. Chegava na sexta-feira, até a fisio falava, Cris, não adianta você fazer a fisioterapia cansada. Você tem que dar um tempo também para o corpo se acostumar com esse movimento todo que você está fazendo. E eu fiz hidroterapia na Uninove de graça, gratuitamente, que foi o que me fez voltar a andar. Então, foi muito importante assim essas iniciativas de faculdade que pode ajudar as pessoas que não têm recurso, porque na época eu estava desempregada. Então, foi o que me ajudou realmente a fortalecer o meu tronco e poder voltar a andar, que é o que a gente mais deseja, pelo menos poder ir a algum lugar por sua própria conta, entendeu? Claro, claro, tem um pouco de autonomia, né, assim, para Exato. algumas atividades, né? Agora, doutora, a gente está falando aqui do caso da Cris, né? E a gente vê que tem muita mulher jovem, né? Quer dizer, muitos jovens, assim como a Cris, tendo AVC. Por que isso tem acontecido cada vez de forma mais precoce? E quais são as principais causas hoje, né? Os fatores de risco do AVC? Bom, a gente tem os fatores de risco em gerais, que 90% dos casos podem ser prevenidos, e aí no jovem é uma situação diferente. Mas, assim, em geral, os principais fatores de risco para o AVC são pressão alta, colesterol elevado, diabetes, fibrilação atrial, que é a principal arritmia cardíaca, fumo, abuso de álcool, obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo e depressão e estresse. São 10 fatores de risco que podem ser modificados, podem ser tratados, diminuindo enormemente o risco de AVC. Os pacientes jovens, hoje a gente vê pessoas jovens já com esses fatores de risco, mas não é o mais comum. O mais comum é que o paciente jovem tenha ou uma dissecção arterial, então uma fragilidade da parede do vaso sanguíneo do pescoço, ou mesmo de dentro da cabeça, que descola, causando o que a gente chama de dissecção, e essa dissecção entupindo a circulação cerebral, ou a circulação que leva sangue para o cérebro, como as carótidas e as artérias vertebrais, as artérias do pescoço, né? Outro fator comum não, que a gente vê no paciente jovem como causa, é o foramen oval patente, então um buraquinho de nascença que comunica um lado com o outro do coração, que pode ficar presente ao longo da vida, a maioria não vai ter problema, mas alguns, esse buraquinho, essa comunicação, pode gerar pequenos coágulos naquela região que se soltam e vão para o cérebro. E tem outras muitas causas, doenças tipo reumatismo, inflamação do sistema nervoso, dos vasos do sistema nervoso, mas essas duas são as mais comuns, o foramen oval patente e a dissecção arterial. Então, os 10 fatores que eu falei a gente pode prevenir, porque são fatores do dia a dia, são fatores de risco que fazendo um check-up a gente já identifica, e esses mais raros a gente não consegue. Então, é muito importante que as pessoas saibam que em qualquer idade, se tiver qualquer um dos sintomas, mesmo em crianças, tem que ir imediatamente para um centro de AVC, para um hospital preparado, né? De preferência chamando o SAMU 192 para reconhecer e levar para os hospitais que estão prontos. Sem dúvida. Agora, isso tem muito a ver, né, esse alerta que você está dando, também com a campanha Seja, né, Maior que o AVC, né, foi a campanha que a Rede Brasil AVC, inclusive, encabeçou, que é desse incentivo das pessoas a fazerem exames, a verificarem, prestar atenção nesses sintomas, né, doutora? Exatamente. Então, a campanha alerta para isso, né? Primeiro que a gente pode prevenir, reconhecendo os próprios fatores de risco,
mudando esses fatores de risco com tratamento adequado e com mudança de estilo de vida, que a vida mais saudável diminui a chance de ter um AVC. Inclusive com tentativa de diminuir estresse e depressão, que hoje no dia a dia é muito importante também, né? E se o AVC acontecer, a gente tem possibilidade de tratamento e como a Cris falou, e se o AVC acontecer e a pessoa tiver sequelas, a reabilitação pode trazer essa pessoa a uma melhor qualidade de vida, a realmente voltar a ser independente, né, e convivendo com uma boa qualidade de vida, como foi o que a Cris fez. Sem dúvida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas esses fatores todos que você falou, assim, isso tem muito a ver com várias doenças, né? Inclusive as cardiovasculares, enfim. Então, quer dizer, mudar esse estilo de vida já vai te trazer um benefício e prevenir, inclusive, outras doenças também, né? Com certeza, a gente tem cada vez mais trabalhado junto com os cardiologistas, porque a prevenção ela é a mesma para o AVC, para o infarto, para a insuficiência cardíaca, para a fibrilação atrial. Então, a gente tem trabalhado junto, porque esses fatores vão afetar muitas outras doenças e se a gente conseguir manejar, a gente vai realmente diminuir a chance de AVC, de infarto, de declínio cognitivo, déficit de memória, que acontece principalmente o relacionado com as doenças circulatórias. A demência como um todo tem fatores de risco em comum com as doenças cardiovasculares, então certamente a pessoa vai ter uma vida mais saudável com menos doença. Agora, Cris, como que foi esse processo de criar a associação, né? Você passou por toda essa experiência, essa saga de tratamento que, com certeza, é um tratamento também pela vida inteira, né? Porque o AVC deixa essas sequelas, né? Que não tem cura, melhora, né? Mas não tem cura. O que você mais queria compartilhar com as pessoas quando você criou a associação? Então, como eu tinha um histórico de trabalhar em indústria farmacêutica, eu fazia eventos médicos, né? Então, a gente lidava muito com sociedades médicas e associações de paciente. Eu trabalhava na divisão de oncologia de uma grande indústria, então eu tinha muito contato com esse mundo, né? E a primeira coisa que eu fiz foi fazer isso, procurar uma associação que pudesse me dar um suporte, né? De casco, para onde ir, o que fazer, né? E eu não achei, só achei na época 3 associações, uma de uma de Minas Gerais, uma de Alagoas e uma de Cuiabá. E aí eu fiquei assim conformada que não tinha uma em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, nascida no Rio, moro em São Paulo há muito tempo, mas eu fiquei muito chocada por não ter, né, nas grandes cidades. E aí na verdade comecei com um canal no YouTube para desabafar, contar meu processo. E aí fui vendo a necessidade de ir vendo pessoas jovens, mulheres, contando as suas histórias, muita coisa relacionada, muito relacionado também a anticoncepcional, com fumo. Então, assim, eu comecei a sentir a necessidade de que as pessoas vissem essas histórias sendo contadas para outras pessoas. E comecei a ficar muito também, comecei a ter contato com vários médicos, com a doutora Sheila, inclusive, que esse número só ia aumentar nos próximos anos. Tanto que na época, eu acho que o número era 1 em cada 6 pessoas teriam um AVC e agora a gente está em 1 em cada 4 terá um AVC. Então isso para mim é muito alarmante, sabe? Quando montei a associação, eu montei porque eu pensei assim, eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Então, assim, além de dar o suporte para a pessoa que teve e tentar que ela tenha melhores recursos possíveis para se reabilitar, a nossa função nos 3 pilares da associação que eu criei é que as pessoas nos vejam, que nós sejamos reinseridos na sociedade como PCD e como avecista, e que as pessoas vejam que isso acontece em jovens. Então, assim, a gente tenta nos mostrar, para mostrar que a gente existe, que é possível ter uma vida depois do AVC, que é possível, assim, para poder melhorar. Tem tanta gente, Carolina, que está dentro das suas casas, sentado no sofá, com depressão, sem ter o que fazer, sem se sentir útil, que é muito difícil. Então, assim, a gente acaba tendo que ter 2 linhas de briga pós-AVC.
a de ser reinserido no mercado de trabalho, no mercado, na vida social, e evitar ter outro AVC e alertar a população, porque assim, realmente as pessoas só vão acreditar quando nos ver, né? Pessoas como eu, com 50 anos, mas muito jovens, 40, 30 anos, se eles começarem a ver a gente, possivelmente eles comecem a pensar em ir no outro dia no hospital fazer um check-up e ver se ele tem diabetes, hipertensão. Então, esse é o nosso propósito, é alertar mesmo, para ver se a gente consegue diminuir esses números horrorosos que estão aí no nosso mundo atual. Claro, e é um chamado para o autocuidado mesmo, né, Cris? Que nem você está falando, para evitar doença e para você se sentir melhor também, ter uma vida mais ativa, né, com mais propósito. Agora, você trabalha, Cris, ou como é que, depois do AVC, você parou de trabalhar, você se dedicou mais para as atividades da associação? No começo eu me dei um tempo para poder tentar me reabilitar. O meu dia era eu fazia da reabilitação um trabalho. Depois chegou um momento que eu achei que eu devia voltar ao mercado, porque eu sempre fui eu trabalho desde os 15 anos, e achei que voltar ao mercado de trabalho seria interessante para eu ver como funcionava, inclusive como cota, né, tudo mais, a parte política da coisa, né. E eu voltei ao mercado de trabalho para trabalhar no RH de uma multinacional, e eu fiquei um bom tempo, mas assim, depois de um tempo eu também achei que eu tinha que me dedicar mais à associação, porque são poucas as pessoas que cuidam disso, sabe, eu não acho só que a gente tem que evitar ajudar quem teve o AVC, mas ajudar porque as pessoas não têm o AVC. Então, assim, eu acho que virou uma missão. Então, eu parei de trabalhar para as empresas e decidi trabalhar só para a associação. Então, hoje eu estou 100% dedicada para a associação. Tá certo, já é um trabalho super importante, né, cheio de atividades, né, sem dúvida, uma missão aí super importante, né. Agora, doutora Sheila, a gente teve esse ano a aprovação do Plano Global de Enfrentamento do AVC, né, que foi assinado um compromisso aí de vários países, inclusive o Brasil. Queria que você falasse um pouco, assim, dessas políticas públicas, né, dessas diretrizes que são extremamente importantes de serem pensadas para que essa assistência, né, e a prevenção, lógico, do AVC possa ocorrer de uma forma melhor, né? Inclusive a gente pegando aí um pouco esse contexto do Brasil, né? Bom, realmente nós lançamos esse relatório global pelo AVC, né? Então, essa declaração global pelo AVC numa tentativa de listar um checklist de tudo que faz diferença para o paciente, para as pessoas, em termos de prevenção, tratamento, reabilitação e pesquisa em AVC, e que é importante de ser implementado mundialmente para diminuir esse enorme impacto da doença. Então, isso foi lançado essa declaração foi lançada em New Delhi, durante um evento chamado Global Stroke Alliance, onde os gestores de saúde assinaram. E agora nós temos mais um novo no Uruguai, e a ideia é que também os ministros e representantes dos Ministérios da Saúde que estiverem lá também assinem, se comprometendo de implementar tudo isso que é baseado em evidência, é custo efetivo e faz diferença para as pessoas. Então, isso entra em ter acessível prevenção. Então, as medicações para essas doenças, principalmente a hipertensão, que é o principal fator de risco para o AVC, tem que ser gratuitas. Eu não posso imaginar que a pessoa vai pagar do próprio bolso, as pessoas, principalmente com menos recursos, vai comprar remédio para uma doença que eles não sentem, porque a pressão alta, na maioria das vezes, a pessoa não tem sintomas, e quando tem, vai ser um AVC ou um infarto. Então, isso tem que ser gratuito, tem que ser um plano de governo, para que gratuitamente possa dar os remédios para hipertensão, diabetes, colesterol alto, fibrilação atrial, tem que ser gratuito. O tratamento do AVC, quando o paciente chega no hospital, ter uma unidade de AVC com uma equipe multidisciplinar para atender o paciente na urgência, dar medicação ou fazer trombectomia, que é o tratamento por cateterismo, tem que ser garantido para o sistema público e privado, porque faz diferença, diminui mortalidade e incapacidade desses pacientes. Tem que ter acesso à reabilitação precoce no hospital,
com equipe completa, e quando ele sai do hospital, o tratamento não pode parar. Tem que ter acesso fácil para a reabilitação pós-hospitalar, com reintegração social, e o que a gente não sabe se funciona tem que entrar em pesquisa para cada vez mais a gente ter oportunidades de diminuir tanto o número de casos dessa doença, quanto o número de pessoas com incapacidade ou mortas por um AVC não tratado, né? Então, sobre isso, essa declaração é um comprometimento de implementar tudo aquilo que realmente funciona. Claro. E eu lembrei aqui que eu tenho uma amiga, inclusive, que a mãe dela sofreu um AVC, né, esse ano, e foi um momento, assim, muito delicado, muito difícil, né, a Cris contando a história dela, e, assim, uma angústia até você saber quais vão ser as sequelas, o que vai vir pela frente, né, e eu me lembro muito que ela falou que a mãe dela ficou no hospital de transição, né, a gente tem essa assistência, como vocês falaram, né, a gente não muitos hospitais às vezes não estão preparados para receber esse paciente, né? Como é que esse paciente deve ser tratado especificamente num centro de AVC? Qual que é o papel também do hospital de transição para que esse paciente consiga se reabilitar por um tempo e depois poder voltar para casa, né? Enfim, e começar ali a sua readaptação numa nova rotina? Sim, os hospitais têm que estar estruturados, então por muito tempo o Brasil não teve a organização do atendimento agudo, a gente não tinha centros de AVC no nosso país, e felizmente, desde 2012, nós temos uma portaria nacional que garante recurso para os hospitais terem unidade de AVC para o atendimento dos pacientes, ter a medicação trombolítica, que é uma medicação que se põe na veia, vai pela circulação para tentar desobstruir, desentupir a circulação cerebral até 4 horas e meia do início dos sintomas. E mais recentemente, num estudo financiado pelo Ministério da Saúde, nós provamos no Brasil que a trombectomia mecânica funciona, que é o tratamento por cateterismo, então vai por uma artéria da virilha, vai por um catéter até o vaso entupido no cérebro, para os casos mais graves de AVC, onde não funciona tão bem a trombólise, se faz um cateterismo e com um stent ou com uma aspiração se desentope a circulação cerebral. Isso foi provado em 2015 no mundo que funcionava. Nós fizemos um estudo no Brasil que pela primeira vez demonstrou que o tratamento funcionava no sistema público de um país em desenvolvimento, e a partir desse estudo mudou a implementação desse tratamento em outros países de médio e baixo grau de desenvolvimento. No Brasil, isso foi publicado em 2020, no Brasil nós estamos em fase final do Ministério da Saúde publicar a portaria para efetivamente dar o tratamento para o SUS. A gente está muito feliz que isso deve acontecer agora, antes do final do ano. E a gente garantir, então, que esse tratamento, o melhor tratamento para cada caso, possa ser dado nos hospitais brasileiros, que são centros de AVC. Para caso de AVC hemorrágico, às vezes precisa de neurocirurgia, então esses hospitais têm que ter neurocirurgia também disponível em até 2 horas da chegada do paciente. Então, realmente isso faz diferença. E esses hospitais já têm que ter reabilitação dentro do hospital para começar precocemente, 24 a 36 horas depois do AVC, para diminuir chance de sequelas. É um grande problema pós-alta hospitalar, a reabilitação é um grande problema, né? A gente não tem isso facilmente, existe a possibilidade de transferir esses pacientes para um hospital de menor porte, não precisa de um hospital de maior complexidade, com equipe multidisciplinar para fazer a transição do cuidado, tira o paciente de um hospital de maior custo para um de menor custo para seguir reabilitação, ou a gente ter mais no país hospitais de reabilitação, como é o Luci Montoro, como é o Sara Kubitschek, mas para esse paciente, imediatamente após o AVC, ele já poder ser transferido para uma reabilitação mais precoce, né? Então, a gente pretende trabalhar nisso também, na melhoria da reabilitação no nosso país, e principalmente na qualificação dos centros de reabilitação, que existe portaria e recurso no Ministério da Saúde, que não está sendo bem utilizada. Tá certo, mas
Que bom saber que a gente está avançando aí nessas questões todas das políticas públicas, né, doutora? Só para a gente encerrar, a Cris até falou isso, acho que em algum momento da conversa aqui, mas assim, a pessoa que sofreu AVC, ela pode sofrer um novo AVC. Isso é um alerta importante até para esse acompanhamento desse tratamento. Assim, ela não pode, em hipótese nenhuma, abandonar esse tratamento, né, ao longo da vida. Isso, o tratamento é para o resto da vida, né? Então, a pessoa que teve um AVC vai tomar remédio para sempre e vai ter que cuidar do estilo de vida, porque isso faz uma enorme diferença. Por exemplo, a atividade física reduz quase 40% a chance de AVC. Então, de verdade, a pessoa tem que entender que teve uma doença grave e que tem que mudar o seu jeito de viver em termos de saúde. E a medicação tem que ser tomada o resto da vida para baixar a pressão, e baixar a pressão não é assim, essa pressão tá boa para a sua idade. Não é. Paciente que teve AVC tem que ter pressão abaixo de 130/80. Pressão boa é pressão normal, não tem pressão boa para a sua idade, certo? Além disso, colesterol. Colesterol alto é ruim para todo mundo. Para quem tem AVC, é proibido. O colesterol tem que ser bem baixo. Então, a gente tem estratégias para fazer diferença, para mudar, controle de diabetes, fibrilação atrial. Existem tratamentos altamente efetivos que muitas vezes não são usados, e por isso que a gente ainda tem tantos casos de novos AVCs, apesar da pessoa ter sido avisada. Perfeito, doutora. Recado dado. A gente espera que com todo esse nosso bate-papo aqui, muitas pessoas se conscientizem. Se você sentiu algum desses sintomas, em algum momento tem alguém na sua família, algum amigo que você presenciou, não pode hesitar em buscar ajuda, né? Tem que chamar o SAMU. É um problema de emergência médica, né? Importante, que precisa de assistência o mais rápido possível. Bom, eu conversei com a doutora Sheila Martins, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, presidente da Rede Brasil AVC e da World Stroke Organization, e também com a Cris Simões, que é presidente da Associação dos AVCistas Brasil, que sofreu um AVC há 7 anos e hoje está nessa missão aí de conscientizar as pessoas sobre a doença. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, doutora Sheila e Cris. Obrigada aí pelo bate-papo, pelas informações aí tão importantes. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade. A gente está aqui para ajudar as pessoas que tiveram AVC e para também alertar a sociedade. Eu agradeço também, muito obrigada. E certamente faz a diferença na educação das pessoas, da população. O conhecimento é poder, né? Então a gente está sempre à disposição também. O Pode Falar de Saúde é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Tem apresentação, roteiro e produção minha, Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, supervisão Daniel Fagundes. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de dar um like e compartilhar. E também segue lá no Instagram do @Pode Falar de Saúde e @Grupo Rádio Web. Até o próximo episódio.